Asno a saber que eu me apaixonei. Fala, rapaziada, hoje é dia de discutir política monetária e, obviamente, né, as noites sabem o quanto que o Copom espera pela decisão, principalmente quando a gente fala de aumento de juros, né? O mercado financeiro fica todo em polvorosa. Muita gente fala contra, mas quem manda gosta, quem manda adora. A gente tem alguns dados aqui relevantes sobre o mercado de crédito. Obviamente eu não vou passar todos e não quero me alongar, mas temos alguns dados aqui que já foram feitos sobre a questão do endividamento. Queria compartilhar com vocês aí sobre o que está acontecendo com a nossa política de crédito, né? Nossa política monetária. Um dado muito relevante é que, infelizmente, a gente tem uma crescente, né, quando a gente fala de política monetária, seja no sentido de volume de crédito, mas principalmente na questão do endividamento das famílias, quando a gente pega comprometimento de renda, bem como a questão do spread bancário. Então, assim, a gente infelizmente está aí com uma situação bem complexa na seara do crédito. A gente está tentando fazer discussões que pensem na redução desse endividamento, mas com a renda crescendo a praticamente 3 a 5% ao ano, não há conta que pague se o juros sobe a valores estratosféricos, né? Então não adianta a gente querer sonhar com um nível de crédito mais racional, né? Sendo que a gente, infelizmente, tem aí uma situação muito complexa quando a gente está falando de política creditícia. Então vamos ao que interessa, vamos pegar esses dados aqui. Vamos lá. Então vamos adicionar os arquivos aqui para a gente fazer essa comparação. Bom, vamos pegar todos os dados logo, mostrar aqui para vocês o que está acontecendo com o mercado de crédito no Brasil. Vamos dar um pause nisso aqui, vamos começar lá do início e vamos ao que interessa. Bom, o principal dado aí que a gente já traz de cara é essa Selic, né? E os juros no cartão rotativo e os juros à pessoa física. Então a gente vê que a Selic ela é um abalizador, mas quando a gente coloca o crédito que as pessoas têm acesso, a gente percebe que a Selic é que nem o teto para o judiciário, né? É apenas um piso, o teto é a lua. O teto é o desejo do mercado financeiro em relação ao quanto que eles querem lucrar em cima de cada real emprestado. Então, o Brasil ele é uma espécie de cassino financeiro em que os juros são arbitrados de maneira a não serem pagos. O devedor no Brasil, para ele pagar a sua dívida, ele precisa fazer milagre ou ter uma racionalidade muito complexa em relação ao seu nível de consumo, gasto e renda. Então ele precisa comprometer muito o gasto futuro para poder pegar crédito, o que obviamente faz com que isso seja uma decisão péssima do ponto de vista econômico. Então, tomar dívida no Brasil é algo extremamente temerário, mas o pessoal tem tomado. Isso significa uma coisa para quem não entende, né, desse processo. Isso significa que, infelizmente, quem está tomando crédito está sendo irracional. Esse é o ponto. Quando a gente pega agora o custo, né, por modalidade, peraí, só um minutinho, pronto. Agora, quando a gente pega a taxa livre de risco, né, desse crédito, né, o spread bancário, a gente percebe que o spread ele cresce e principalmente o spread quando a gente incorpora também o crédito imobiliário. Então, ambos crescem. Então, a gente está falando de um spread que sai de 35 pontos percentuais em média, ou seja, para cada real captado pelo sistema bancário, eles lucram pelo menos 35% ao ano, o que é algo extremamente vantajoso. Quando a gente pega o outro dado agora, que é o dado do saldo da carteira total de crédito, a gente percebe que tem um crescimento, mas é um crescimento que infelizmente pode ser mitigado, né? Pelo quê? Por uma taxa de juros muito alta, então o saldo não é necessariamente o crescimento desse saldo. Então a gente percebe que hoje a gente não tem um crescimento acima do volume anterior. E esse crescimento se deveu principalmente a uma taxa Selic muito baixa em 2020 e 2021, com a questão da Covid-19, e depois um aperto de renda e um aperto monetário da mesma magnitude.
Ou seja, o ciclo da política monetária está sendo contrariado pelas evidências em termos de ciclo de crescimento, porque quem está tomando crédito é quem está com a corda no pescoço, ou seja, ele não tem outra alternativa. Essa é uma tese que a gente precisa investigar olhando, e aí a gente vai olhar com mais calma em outros artigos, olhando para o mercado de crédito no Brasil. Para finalizar, ou só para a gente entender um pouco melhor, o comprometimento de renda das famílias chega numa atuada, chega na pesquisa do Banco Central, chega na pesquisa da CNC, a um nível de quase de 30%. Então, ou seja, as famílias estão com a renda comprometida e isso tem a ver com o ciclo de juros que cada vez mais aperta o crédito para as famílias e principalmente para as famílias endividadas. E aí a gente tem o endividamento das famílias, mas eu queria mostrar o nível, né, de crescimento real desse ciclo de crédito. O que acontece? Os novos empréstimos, de fato, têm crescido, mas principalmente o que tem crescido é o saldo devedor, por conta dos juros. Então, esse saldo tem tornado a vida das famílias endividadas cada vez mais pesada, e esse saldo, obviamente, ele cresce com a taxa de juros, que a gente sabe que é muito alta. Então, a gente está fazendo algumas contas aqui, a gente está tentando chegar a uma situação que permita a gente entender um pouco desse nível de crédito, o que está acontecendo com o endividamento, mas, ao que tudo indica, a Lua sabe o quanto eu te esperei, e aí o mercado financeiro ele tem agido de uma maneira muito leonina em cima dos mais endividados, que são, obviamente, os mais pobres, porque quem tem dinheiro doa crédito e não toma crédito. Fica esse relato e vamos ficar com o nosso cancioneiro popular aqui, o nosso querido Natanzinho Lima, Sonhos de Amor. Um abraço, rapaziada, e até a próxima. E as batidas do nosso coração se acalmando depois da explosão. Quando o sol se prepara